Fala pessoal, estamos de volta para mais uma leitura diária da Bíblia, continuando hoje com o livro de Jó. Hoje vamos ler o capítulo 3, 4 e 5. Então vamos orar. Paizinho, nós queremos aqui, Deus, te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos a tua palavra, de lermos a tua palavra, nos aprofundarmos nela. Que o Senhor nos ajude, Paizinho, a entender mais da tua palavra, a entender das lições que o Senhor tem a nos ensinar. Deus, nos ajude a fazer as perguntas certas a respeito da história de Jó. Nos ajude a compreender, Deus, as muitas dúvidas que podem surgir no nosso coração, na nossa mente, a respeito dessa história, Pai. Abre nossa mente, abre nosso coração, abre nosso entendimento, para que a gente possa sempre compreender cada dia mais sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, capítulo 3. Finalmente, Jó começou a falar e amaldiçoou o dia em que tinha nascido. Jó disse: Maldito seja o dia em que eu nasci. Maldita seja a noite em que se disse: nasceu um menino. Espero que aquele dia seja transformado em trevas profundas e Deus lá no céu se esqueça dele e não deixe a luz brilhar sobre ele. Espero que ele fique para sempre encoberto por nuvens escuras, preso para sempre na mais profunda escuridão. Que aquela noite fique escura e fria para sempre. Tomara que ela não seja contada entre os dias do ano. Seja aquela noite solitária e triste, e nela se não ouçam os gritos de alegria. Amaldiçoem aquele dia aqueles que amaldiçoam os dias, aqueles que têm poder sobre o Leviatã. Que se apeguem às estrelas matutinas, que ela espere a luz da manhã, mas a luz não venha. E não veja os primeiros raios de luz no horizonte, pois ela deixou que a minha mãe me desse a luz e me obrigou a passar por todo esse sofrimento. Que quem me dera morrer antes de ter nascido, ou tivesse morrido ao nascer. Por que minha mãe me colocou em seu colo? Por que ela me amamentou? Se eu tivesse morrido, naquele momento, eu estaria feliz agora, descansando em paz, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram grandes e ricas sepulturas para si. Quem sabe estaria lado a lado com governadores que viviam em belos palácios cheios de prata e ouro. Ah, se eu tivesse morrido enquanto ainda estava no ventre de minha mãe, sem nunca ter visto a luz do sol. Porque depois da minha morte, porque depois da morte, os perversos já não podem mais praticar suas maldades. Os que viveram sofrendo podem descansar. Depois da morte, os prisioneiros desfrutam sossego. Já não ouvem as ameaças dos guardas da prisão. Depois da morte, todos são iguais, ricos e pobres. O escravo finalmente fica livre de seu senhor. Ah, por que deixar os infelizes saberem o que é a vida? Por que deixar viver os de coração amargurado, quanto eles desejam tanto a morte? Porque ela não vem? Quando os desesperados para os desesperados, a morte vale mais que um tesouro. Que alegria para eles ao encontrar alívio e descanso numa sepultura. Por que deixar viver aquele que só terá sofrimento? Uma vida que Deus cercou de tristeza por todos os lados? De tanto chorar e gemer, nem consigo comer. Minhas lágrimas correm como uma fonte. O infortúnio que eu tanto temia veio sobre mim. O que eu tanto receava acabou acontecendo. Não tenho paz, nem alívio, nem sossego, só dor e inquietação. Capítulo 4.
Quando Jó acabou de falar, Elifaz, natural de Temã, respondeu: será muito difícil para você ouvir algumas palavras sem deixá-lo impaciente. Mas há algumas coisas que eu não posso deixar de lhe dizer. No passado, você ensinou pessoas que estavam sofrendo a confiar em Deus. Você ajudou os fracos, caídos e desesperados a começar de novo. Você fortaleceu os que estavam com os joelhos vacilantes. No entanto, agora que chegou a sua vez de passar pelos mesmos sofrimentos, você se desespera. Quando você é tocado, perde a vontade de viver. Não é o seu temor a Deus a sua confiança? Você que vivia uma vida íntegra e justa, onde está a sua esperança? Pense um pouco. Por acaso Deus já destruiu um inocente? Onde os íntegros sofreram destruição? Na minha opinião, os que cultivam o mal e semeiam maldade, esses é que colhem como castigo de Deus a maldade que fizeram. Sim, Deus destrói esses homens com o sopro de sua ira, da mesma maneira que o calor do sol faz murchar a erva. Eles podem rugir e rosnar como os leões, mas até os dentes dos grandes leões se quebram. Morreram de fome como um leão velho morrerão de fome como um leão velho que não pode mais conseguir alimento. E os filhotes se espalham. Uma grande verdade foi revelada a mim, um grande segredo que eu mal consegui ouvir quando me foi contado. Certa noite, quando todos dormiam, eu tive uma visão perturbadora. De repente, o temor e o tremor me sobrevieram, e meu corpo inteiro estremeceu. Um espírito apareceu diante de mim, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Eu percebi que o espírito estava à minha frente, mas não era possível ver sua forma. Parecia uma sombra, um vulto diante dos meus olhos. Então, no silêncio, ouvi uma voz abafada. Por acaso o homem poderá ser mais justo do que Deus? Por acaso o homem poderá ser mais puro do que o seu Criador? Deus não pode confiar nem em seus mensageiros e em seus próprios anjos encontra imperfeições. Que dizer então do homem feito do pó da terra? Que Deus pode destruir com a mesma facilidade com que o homem esmaga um inseto. A vida humana é tão curta. O homem nasce pela manhã e morre ao pôr do sol. Morre para sempre e ninguém se importa. Quando se cortam as cordas da barraca, morrem e se vão, sem terem alcançado sabedoria. Capítulo 5. Grite por socorro, se quiser, mas ninguém responderá o seu pedido de ajuda. Peça ajuda aos anjos, mas será tudo em vão. O ressentimento destrói o insensato, e a falta de juízo leva à morte. Eu observei a vida do homem que se revolta contra Deus. A princípio tudo vai bem, mas logo vem a desgraça sobre a sua casa. Os filhos do homem rebelde sofrem por causa do pecado do pai. São desprezados pela sociedade e não recebem a ajuda de ninguém. O homem rebelde fica sem o que plantou, porque os ladrões roubam tudo. Tudo que ele ajuntar acabará no bolso de gente desonesta. Todo esse sofrimento não brota da terra e a desgraça não nasce do chão. E esse é o fim da vida humana, tristeza e frustração. Isso é tão natural quanto as faíscas
de uma fogueira que voam para cima. Vou lhe dar um conselho: procure a Deus e apresente a sua causa a Ele, pois Ele faz maravilhas, milagres que nem se podem explicar. Ele manda a chuva cair sobre a terra e regar os campos. Ele exalta os humildes e coloca em segurança os que choram. Ele acaba com os planos de homens perversos e não permite que façam as maldades que planejam. Os perversos acabam sendo destruídos pela sua própria maldade. Seus planos violentos são cortados por Deus. Em pleno dia, eles ficam no escuro como cegos. A luz do dia será tão escura quanto a meia-noite. Deus salva os órfãos e necessitados, salva-os das mãos dos poderosos. Por isso há esperança para os pobres, porque os perversos serão destruídos pela sua própria injustiça. Feliz é o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Ele mesmo trata da ferida que ele fez. Ele machuca, mas suas mãos curam. Ele estará sempre ao seu lado, para livrá-lo de todos os problemas que surgirem. Se houver fome na terra, ele lhe dará comida. Ele o protegerá do golpe da espada na guerra. Ele cuidará para que você não seja destruído por palavras mentirosas. E mesmo no meio da destruição, você não precisará temer. Sim, você rirá da destruição e da fome. E não precisará ter medo dos animais ferozes. Não fará com que as pedras do campo sejam úteis para você. E os animais do campo serão seus amigos. Você pode ter certeza de que a paz guardará a sua casa. E você não achará falta de nada quando contar os bens de sua morada. Sua família se tornará muito grande e poderosa na terra, e os seus descendentes serão como as folhas do pasto. A morte chegará na hora certa, quando você já tiver vivido uma vida longa e feliz, como um feixe de trigo que se colhe quando está maduro. Eu venho observando a vida por muito tempo e sei que o que lhe disse é verdade. Para seu próprio bem, ouça e aproveite o meu conselho. Essa foi a leitura de hoje, pessoal. A gente se encontra amanhã para continuar a leitura de Jó. Até amanhã.